pessoal, e aí, como vocês estão? Meu nome é Alcileia Fernandes, vim aqui mais uma vez falar sobre benefício assistencial. Gente, o canal tá parecendo até um canal bem sério, né? Mas é um canal de variedades. Mas como o assunto que tá rolando aí no momento é benefício assistencial, eu não podia deixar de trazer notícia para vocês, tá? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu like e ativar as notificações, tá bom? Pois é, pessoal, vim trazer aqui mais uma notícia sobre benefício assistencial. Dessa vez eu vim falar sobre o auxílio doença, né? Que na verdade não é um benefício assistencial, é um benefício previdenciário. Mas como estamos aí em época de coronavírus, né? A presidência, o governo, entendeu por bem antecipar o benefício aí para as pessoas que fazem jus e que têm direito. É assim, para você ter o benefício de auxílio doença antecipado, você também tem que preencher alguns requisitos. Eu vou passar agora para vocês os requisitos que têm que ser preenchidos, né? São 2, na verdade. E eles foram instituídos pela Lei 13.982 de 2020. É muito importante falar essa lei, porque, gente, eu vou colocar aqui como exemplo o benefício assistencial de R$600. Existem algumas pessoas que também terão direito, mas que não está sendo muito divulgado na mídia. Então é importante que você tenha essa lei, porque lá você vai encontrar tudo que se diz respeito a benefício assistencial, tá? Mas eu não quero misturar aqui os assuntos, não. Vamos falar sobre auxílio doença. Gente, muita gente fez o requerimento administrativo lá no INSS para dar entrada no auxílio doença, e todo mundo sabe que para você conseguir o benefício, você precisa passar por uma perícia lá no INSS, né? As perícias foram suspensas por causa de aglomeração, enfim, tudo que todo mundo já tem ciência. Mas essas pessoas que deram a entrada podem ter esse benefício antecipado, desde que primeiro, tenha juntado os laudos médicos no requerimento administrativo, tá? Os laudos médicos é muito importante que você junte em todo o processo administrativo para requerer o auxílio doença. E nessa questão de antecipação, é um dos requisitos para que você consiga. O segundo requisito é o período de carência. O período de carência nada mais é do que as contribuições que você faz junto ao INSS para você ter direito ao benefício assistencial, né? No caso, a ter antecipado o auxílio doença, você tem que ter contribuído por 12 meses antes do requerimento, tá, gente? Então, esses 2 requisitos, eles são cumulativos, tá? Você tem que ter um e outro. Não adianta ter um e não ter o outro, senão você não vai conseguir, tá? E o que acontece? Esse benefício, você vai receber um salário mínimo e vai receber pelo período de 3 meses. Acabou o período de 3 meses, vai cessar. Se até lá a perícia já estiver sido marcada, você vai fazer a perícia. Se for constatado que existe incapacidade laborativa, que você está doente, o benefício vai continuar. Se não, o benefício será cessado, tá, gente? Então, não adianta pensar, eu vou conseguir antecipar o benefício e vai durar. Não, vai durar durante 3 meses até que se faça a perícia. Algumas pessoas têm me perguntado com relação a quem deu entrada, já fez a perícia e o resultado foi negativo. Nesse caso, gente, você não vai ter direito também. Por quê? Você já fez a perícia e o INSS já constatou que não há incapacidade laborativa. Então não há o que ser discutido, né?
ou seja, não é algo que ser discutido agora. Você pode até ingressar com processo judicial se você acha que tem direito. Mas a critério de receber antecipadamente, não, você não faz jus. Tá bom, gente? Então eu aconselho aí a quem deu entrada e não entregou o laudo médico, né? Porque estava aguardando a perícia para poder entregar lá no ato da perícia, que você procure um profissional, né? Especialmente que seja especialista em direito previdenciário, para que junte a documentação, para que junte os seus laudos médicos. Porque o INSS não está fazendo atendimento ao público. Então, infelizmente, agora você vai precisar procurar um profissional para que ele faça isso pelo sistema eletrônico, tá bom, gente? Então é isso aí que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dê o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe, ative as notificações. Aceito também algumas sugestões de novos vídeos, tá? E assim, nós vamos falar também sobre outros assuntos. Eu conto com vocês, espero que todos fiquem bem.